Paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bem com vocês? Graça e paz. Pessoal, nesse vídeo irei estar trazendo aqui 3 características de quem conheceu a Jesus Cristo. Mas, para isso, vamos ler o texto que se encontra em João, capítulo 1 e versículo 19. E após ler esse texto, vamos tirar dele 3 características de quem conheceu a Jesus. Vamos entender que João Batista viveu 30 anos com Jesus. João Batista, para quem não sabe, era primo de Jesus. E ele conviveu 30 anos com Jesus. E quando Jesus aparece junto ao Rio Jordão, onde João estava batizando, ele fala que não conhecia a Jesus. Vamos entender um pouco. João Batista viveu com Jesus desde a sua juventude. Aliás, o primeiro encontro de João Batista com Jesus foi quando eles ainda estavam no ventre. A Bíblia diz que quando Maria chega perto da mãe de João, João se sacode no ventre da sua mãe com a presença de Jesus. Então ali foi o primeiro encontro de Jesus com João, só para você ter uma ideia. E depois de 30 anos que João convivia com Jesus, ele declara: eu não o conhecia. E vamos ver isso nesse texto de João capítulo 1, versículo 19 em diante. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou e negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então que? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram os fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: por que batizas? Pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Mas no meio de vós está um. Percebeu aqui que Jesus sempre está no centro de tudo? Você percebeu também que Jesus pode estar em nosso meio? Jesus pode estar, ele não só pode, como ele está em nosso meio. E a gente pode também não conhecer, convivendo com Jesus, Jesus em nosso meio, e a gente não pode até não conhecer. Como esses daqui não conheciam, Jesus estava no meio, mas eles não conheciam a Jesus. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar a correia da sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Você consegue entender aqui que João ele está falando de algo que ele nem entendia, porque o que ele acaba de falar é tão profundo, ele não entende, porque ele tem uma revelação ali na hora. Então ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então ali ele reconhece que Jesus é o Cordeiro, o Salvador do mundo. Mas ele declara por meio de uma revelação. Mas essa revelação não quer dizer que ele entendeu esta revelação. Ele declarou por meio de uma revelação, mas não quer dizer que ele entendeu a revelação. Por exemplo, quando Daniel estava dormindo em sua cama, ele disse: eu estava dormindo em minha cama, em minha cabeceira, e tive visões do céu e sonhos. Mas apesar de Daniel ter a revelação e os sonhos, ele não entendeu a visão. E por isso ele orou 21 dias para que ele pudesse entender. E quando ele orou 21 dias sem parar, o anjo desceu e disse a revelação. A resposta fez com que ele viesse entender a visão. Então ter uma revelação, ter uma visão, não significa entender aquilo que está sendo revelado. Então João ele tem a revelação de Cristo, mas ele não entendeu quem era Jesus. E este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi o primeiro do que eu, e eu não o conhecia. Veja o que João declara: eu não o conhecia. João cresceu com Jesus, ele era primo de Jesus. E ele diz: eu não o conhecia. Veja que a gente pode estar no meio de Jesus, a gente pode conviver com Jesus, a gente pode até falar de Jesus
e não conhecer a Jesus. Não conhecer o poder de Jesus, do que Ele é capaz de fazer em nossas vidas. Do papel de Jesus em nossa vida. E João era exatamente assim. João cresceu com Jesus. João passou os 30 anos da vida dele com Jesus e ele declara: eu não conhecia. Ele não conhecia que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Filho de Deus, do poder de Jesus, o poder remidor e salvador do sangue de Jesus. Ele não conhecia a obra de Jesus, ele não conhecia a missão de Jesus. É isso que João está falando. Mas, para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vis o Espírito descer e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava outra vez ali, e depois 2 dos seus discípulos, e vendo por ali andar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Jesus. Veja que João ensinou a respeito de Jesus. Ele ensinou certo, mas ele fez errado. Por quê? Quando os 2 discípulos viram o que João declarou a respeito de Jesus, olha, João disse: aquele que o Espírito Santo descer em forma de pomba e repousar sobre ele, esse é o Cristo, esse é o enviado de Deus. Quando os discípulos de João ouviram o que João declarou, seguiram a Jesus, mas João não seguiu. Você consegue entender que nós, como igreja, podemos estar até apontando para Jesus, podemos estar até anunciando a Jesus, e a multidão segue a Jesus e nós ficamos. Mas esse não é o papel da igreja. O papel da igreja, que somos nós, as pessoas, o templo e a morada do Espírito Santo, é anunciar a Jesus, mas primeiro seguir a Ele. Isso se torna até óbvio, mas a revelação de Deus, de quem é Cristo, não é óbvio. Porque Pedro, só conseguiu entender quem era Jesus por meio de uma revelação. Lembra a passagem que Jesus diz e pergunta aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram: uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. E ele pergunta a Pedro: Pedro, quem dizes tu que eu sou? E Pedro responde: eu sou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: bem-aventurado é tu, Simão Barjonas, que não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Então, para conhecermos a Jesus, não é a leitura da Bíblia, não é os livros de teologia, não é o conhecimento humano, é através de uma revelação. Porque você pode ler esse livro aqui, como muitos que eu já ouvi falar, de ateus, pessoas que são de outras religiões, já leram esse livro de trás para frente, a Bíblia Sagrada, mas não entenderam a revelação, porque a revelação de quem é Cristo e o papel de Cristo, o que Cristo pode fazer, o poder de Cristo, isso daí só pode ser entendido por meio de uma revelação do Pai. E quem revela Cristo é o Pai. Você pode colocar a mão no seu coração e dizer: Senhor, revela-me quem é Cristo. Eu quero conhecer a Cristo. E as 3 características de quem conheceu a Jesus é: a pessoa que conheceu a Jesus, ela tem esperança. Apesar da situação que for, apesar da situação adversa, ela continua crendo, continua acreditando, porque Jesus, ele creu no Pai até a morte, e morte de cruz. A segunda característica de alguém que conheceu a Jesus é que ele não retrocede. Ele não retrocede na fé. É daqui para frente. Ele não volta para trás. Você quer conhecer uma pessoa que não conheceu a Jesus, apenas participou de uma comunidade, de uma igreja? Essa pessoa, a pessoa que saiu, por exemplo, essa pessoa não conheceu a Jesus. Porque se uma pessoa que conheceu a Jesus, ela não retrocede. Ela não volta atrás.
Você pode ver uma pessoa que conheceu a Jesus verdadeiramente, uma pessoa que está ali na comunhão com os irmãos, que está firme no seu propósito, apesar das falhas, das imperfeições, das quedas, dos escorregões, mas ela está firme no seu propósito. Ela não vai para trás, ela não volta, ela não vai com aquela passagem que o cão voltou a comer das suas lavagens. Não vai comer lavagem. Ela continua. Ela fica firme no seu propósito. E a terceira característica de alguém que conheceu a Jesus é: ele segue a Jesus. Quando Jesus apareceu novamente e os discípulos estavam com João, os discípulos seguiram a Jesus, mas João não seguiu. João deveria ter seguido a Jesus, porque João teve a revelação de quem é Jesus, mas ele não entendeu a revelação. Ele não entendeu a revelação de quem era Jesus. Realmente ele teve a revelação que esse é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele não entendeu essa revelação. Foi como Daniel, que teve sonhos, mas não entendeu. Precisou o anjo descer para explicar a revelação a Daniel. Então é o Pai que nos faz conhecer a Jesus, quem nos faz revelar a Cristo. É Ele. Deixa o Pai te revelar a Cristo, deixa o Pai te fazer conhecer a Cristo, entrega o teu coração ao Pai e Ele te fará entender do que Cristo é capaz de fazer em tua vida. Cristo tem o poder de nos transformar. Quanto mais conhecemos de Cristo, mais parecidos somos com Ele, mais parecidos ficamos com Ele, mais refletimos a imagem de Cristo nas pessoas, no mundo, na sociedade, no trabalho, na escola, na faculdade, seja onde quer que seja. Quanto mais conhecemos a Jesus, mais refletimos a sua imagem, o seu comportamento, a forma que ele se expressa, a forma que ele se comporta no meio das pessoas. Jesus deve ser o centro da nossa vida. Jesus deve ser a pessoa a qual a gente tem um anseio, desejo de imitá-lo. Não as pessoas que a gente vê aí, as grandes influências na internet, nos blogs, nas redes sociais. Não essas pessoas que devemos imitá-las, querer imitá-la, mas sim a Jesus, o Cristo Salvador, o Filho de Deus. Este sim tem um caráter perfeito, não tem falhas em seu caráter. E esse caráter que devemos ser, que deve ser copiado por nós. Esse caráter que é sem falha, sem defeito, o caráter de Jesus deve ser o nosso caráter. Devemos tentar copiar o caráter de Jesus. É verdade que muitas vezes nós não vamos conseguir, porque somos falhos, somos humanos. As naturezas que habitam em nós às vezes estão desequilibradas, a natureza humana e a divina está desequilibrada, mas Jesus é a única pessoa que tinha essas duas naturezas equilibradas dentro do seu corpo. A natureza divina, a natureza de Deus e a natureza humana que ele recebeu quando veio ao mundo. Jesus era a única pessoa que tinha essas duas naturezas equilibradas dentro de si, mas nós não temos essas naturezas equilibradas. Dentro de nós é constante uma luta entre a vontade da natureza humana e a vontade da natureza divina, mas precisamos nos render à vontade da natureza humana, precisamos deixar de lado essa vontade da carne, os desejos da carne, para viver a vontade de Deus, para viver aquilo que Deus sonhou para nós, porque assim os planos de Deus irão se concretizar em nossas vidas, quando deixarmos de lado a vontade da nossa carne, a vontade de fazer as coisas que não agradam a Deus e passar a satisfazer a vontade do nosso Espírito, o Espírito que agora habita em nós, o Espírito da vida, como está escrito, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo nosso Senhor. O dom gratuito foi gratuitamente que recebestes a vida eterna. Seja grato, seja grato, seja grato nessa tarde, seja grato qualquer que seja o horário que você está ouvindo essa mensagem, seja grato pelo que Cristo fez, pelo que Cristo é, pelo que Cristo ainda vai fazer na tua vida.